Você que está acompanhando aqui o nosso informativo de todas as manhãs, obrigado pelo carinho da audiência e o tema é falar em público. Nicandro Campo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, satisfação. Bom dia, Dilson, prazer é meu. E agradecimento também por abrirem esse espaço aqui, que vocês são sempre muito legais comigo. Tá aqui, a casa é sua. Inclusive o Nicandro já teve várias passagens pelo Papo de Redação, aos sábados aqui na TV, discutindo ali com os dinos, assuntos mais pertinentes do nosso país. Ô Nicandro, fala pra gente, você está elaborando um curso que trata justamente da questão da oratória. Muitas pessoas encontram dificuldades em falar em público, não porque não têm um conhecimento do assunto, mas por um motivo ou outro, né? O curso ele vai tratar exatamente sobre essa questão? Pois é, Dilson, por vários motivos, né? A gente tem medo às vezes. Mas um dos motivos é esse que você falou, por incrível que pareça. É desconhecimento a respeito do assunto que você vai falar. Então, assim, você não sabe direito o que você vai falar, chega lá, dá aquela insegurança, começa a ficar... Será que eu estou falando certo? Será que o cara que está me ouvindo não sabe mais do que eu? E às vezes essa insegurança passa para o público, e as pessoas percebem que a gente está inseguro, e a gente percebe que as pessoas percebem e vira aquele negócio, entendeu? E acaba ficando uma situação meio constrangedora e acaba prejudicando toda a palestra, toda a apresentação por conta de não ter se preparado direito para falar o que tinha que falar. E com tudo isso, eu posso acreditar que o medo de falar em público vem de onde? Primeiramente seria a falta do preparo sobre o que você se propôs a falar? Ou? Isso também, mas por incrível que pareça, o medo é uma defesa do organismo da gente. Vem desde o tempo das cavernas, entendeu? Que é assim, quando encontrava um tigre de dente de sabre lá, ou corria ou lutava. Então, é o organismo falando assim, abrindo as veias e colocando os hormônios, adrenalina, para a pessoa fugir ou brigar. E quando a gente vai falar e tá com um pouco de medo, o organismo entende que você tá numa situação de perigo. E faz isso com você, então libera adrenalina. Por isso que acelera o coração, por isso que fica vermelho, porque o sangue vai pra perna, entendeu? Pra poder correr. Frio. Dá frio, dá tudo, é o organismo te defendendo. Por quê? Porque ele acha que você tá em perigo. Na verdade, você não tá. Só que até você descobrir que não tá em perigo, vai um tanto de treino, vai um tanto de técnica, vai um tanto de costume. Ou seja, tem que enfrentar o medo. Você enfrenta o medo agora, na próxima vez que você tiver que enfrentar aquela situação, ou seja, falar de novo, vai ficar um pouquinho mais fácil. E teu cérebro vai falar assim, ah, cara, eu já dei conta dessa situação antes, não preciso ficar tão nervoso assim. E uma coisa vai levando a outra. Você bem sabe disso, né? Provavelmente a primeira vez que você teve na televisão, você deve ter tremido um pouquinho, hoje já... Não, é impressionante de letra. Como isso acaba acontecendo no dia a dia. Sempre que eu falo aqui na televisão, que eu falo no rádio, ou que até mesmo que a gente faz algum tipo de comunicação para um grande público, seja um evento, um show, entre outros, sempre dá aquele friozinho. Eu encaro isso como talvez uma responsabilidade acerca daquilo que eu estou desenvolvendo. É claro que a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade de desenvolver essa didática, mas acaba tendo sim aquele famigerado medinho de falar em público. E eu acho que é benéfico, viu, Adilson? Porque imagina só, o medo é benéfico, senão a gente morria, né? Senão desde criança a gente atravessava a rua sem olhar para o lado e tudo mais. Tem que ter medo. Medo saudável, né? É saudável, muitas vezes é o que mantém a gente vivo, na verdade. E no caso de uma apresentação, por exemplo, que você está falando, se você não tivesse medo, talvez corresse o risco de chegar lá e falar de qualquer jeito, não levar a sério. A probabilidade de errar é muito maior, né? Cara, você encarar aquilo com falta de responsabilidade, pode-se dizer assim. Nicandro, existem táticas para se preparar uma apresentação e eu vou um pouco mais além. Qual seria a dica que você poderia trazer? Mas não só especificamente para quem tem isso como atividade principal, mas para pessoas que precisam discursar por menor número de grupo, pode ser 3, 4 pessoas, mas às vezes a pessoa acaba tendo uma dificuldade de se comunicar. Tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo no dia a dia que melhora essa dificuldade que a gente tem? Adilson, eu acho o seguinte, eu vou além. Eu acho que todo mundo faz apresentações o dia todo. Tem gente que acha que só um palestrante precisa aprender a se comunicar. Não é verdade, a gente está se comunicando o tempo todo. Até mesmo dentro de casa, com sua mulher, seu marido ou seus filhos. Você tem que passar uma mensagem, essa mensagem tem que ser entendida, tem que ser compreendida. A pessoa que está do outro lado, ela tem que querer saber o que eu estou falando, ou seja, tem que ter essa conexão. E então, assim, talvez... São várias as dicas, né, que eu dou no curso, mas a gente trabalha sábado o dia todo. Mas o que dá para falar? Primeira coisa, assim, saiba quem é seu público, para quem você vai falar, conheça seu público. Porque às vezes a pessoa sabe o que vai falar, ela tem aquele discurso pronto, seja um vendedor, seja um professor, seja quem for, um apresentador, mas às vezes a pessoa esquece de prestar atenção
quem que é a pessoa que vai ouvir o que eu estou falando? Então, se, por exemplo, eu quiser falar sobre conceitos básicos de direito tributário, se eu for falar isso para uma turma de primeiro período de direito, vai ser muito legal. Né? Conceitos básicos, mas eles vão gostar. Eu posso ter uma excelente palestra. Agora, imagina se eu vou fazer essa mesma palestra para a quinta turma de direito. Os caras vão olhar para minha cara e falar, você tá de sacanagem, né? Falando de direito básico pra gente. Entendeu? Conceitos básicos. Então, é muito importante. Talvez seja essa a dica. Saiba bem o que você vai falar. E por incrível que pareça, a gente está falando de dica de falar. Mas uma dica muito boa é você aprender a ouvir. Que eu acho que é o que está faltando hoje para o mundo, né? Acho que se as pessoas começassem a ouvir um pouquinho mais, ao invés de só querer despejar aquilo que tem, se você começar a ouvir um pouquinho mais a pessoa para falar assim, cara, deixa eu ver o que essa pessoa está pensando, deixa eu ver quais são as dores dela, deixa eu ver o que ela está precisando. Talvez você consiga se comunicar bem melhor. Entendi. Fala um pouquinho pra gente do curso que você está preparando para esse final de semana. Como é que vai ser aberto? Quem que pode participar? A quem que deve recorrer para ter as informações? Onde vai ser? Olha, eu tenho um site, eu tenho uma plataforma de compra, né? Mas aí, para o pessoal conhecer meu site também, vai direto no meu site. Nicandro Campos. É no plural, tá? Então já anota aí, meu querido. Nicandro Campos. Pra gente colocar em Gessilho. Nicandro Campos. nicandrocampos.com.br/curso. /curso. Aí você vai ver como é que é o curso. Só que lá tem um botãozinho, né? Compre aqui, faça sua inscrição aqui. Você clica e vai para a plataforma de compra. Nessa plataforma você pode comprar por meio de boleto, de cartão, de transferência bancária, seja como for. O curso custa R$ 97,00. Está aberto a todo o público. R$ 97,00. Quanto tempo tem o curso? Começa às 8 horas da manhã e vai até 6 horas da tarde, com horário para almoço. A minha experiência me diz que normalmente passa de 6 horas da tarde porque o pessoal se empolga e não quer mais parar, entendeu? Acaba se envolvendo, né? Acaba se envolvendo, é muito legal. E como o próprio palestrante já disse aqui, pelo visto é interativo, as pessoas acabam conseguindo participar, né? Não, elas têm que participar, porque tem uma frasezinha feita, mas ela ilustra bem, que é assim, ó, você tentar perder o medo de falar em público só lendo um livro, por exemplo, é como você tentar matar a fome só lendo o cardápio. Não tem jeito, você tem que expressar aquilo para pelo menos mais alguém. Então a gente grava, entendeu? A gente faz a apresentação. Qual que é o meu método para esse curso básico de um dia só? Eu criei um roteiro. Esse roteiro é tipo assim, aquelas preencha a lacuna, sabe? Quando a gente estudava. Quando a gente estudava na primeira série, né? Preencha as lacunas. Então, assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quinto passo. E as pessoas preenchem isso aqui e conseguem ir para frente de uma câmera, para frente do auditório e passar a sua mensagem de forma coesa, entendeu? Sabe como é que vai iniciar, como é que vai continuar, falar a mensagem, exemplificar, contar uma história, fazer uma finalização de forma que a mensagem seja passada de forma inteligível. Muito bem. Quero agradecer a sua vinda aqui, sucesso lá no curso. Cara, e o espaço está sempre aberto aqui. Eu que agradeço demais. Obrigado. Obrigado você, obrigado pessoal que assistiu. Muito bem, olha, ó, nicandrocampos.com.br/curso. Mais informações sobre este curso básico de oratória que acontece no final de semana. Você pode aí, ó, tirar esse seu medo de falar em público com as dicas do nosso palestrante Nicandro Campos aqui. Foi o Em Pauta de hoje.